leitura do Livro dos Espíritos. Estamos a fazer a leitura deste livro e, para quem não sabe, o que é o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos traz-nos os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, este livro é, como já foi indicado, o autor dele é Allan Kardec. Ele foi o primeiro livro da codificação. É um livro muito importante. E então é constituído por perguntas e respostas. As perguntas são feitas pelo autor, Allan Kardec, aos espíritos e as respostas são dadas com o pensamento dos espíritos, espíritos superiores, espíritos de luz, espíritos com sabedoria. Eles foram, portanto, as respostas foram várias e foram selecionadas para ter a certeza de que aquela resposta era a correta. Este livro tem 1019 questões, foi feita a sua primeira publicação em 18 de abril de 1857. Penso que toda a gente sabe quem foi Allan Kardec. Sim, pronto. E então, hoje vamos ler as perguntas 37 a 41. Estas perguntas dão início do capítulo 3. O capítulo 3 é da criação. E da criação temos os subtítulos: a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. E então hoje vamos só da questão 37 à questão 41, vamos só ao subtítulo Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Portanto, explica-nos o Allan Kardec o que é aqui o universo. E o universo é composto não só pelo planeta Terra, não é? É por todos os mundos, aqueles que nós vemos, aqueles que nós não vemos, aqueles que a ciência já comprovou existirem, aqueles que a ciência ainda não comprovou existirem. Então, a primeira questão, 37, é esta. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E os espíritos superiores respondem: é fora de dúvida que ele não pode ter-se feito a si mesmo. Se existisse, como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E então o Allan Kardec diz-nos ainda assim, como complemento à resposta dos espíritos. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, analisando agora a resposta dada pelos espíritos, eles dizem: ele não pode ter-se feito a si mesmo. E se sempre existiu,
como é que seria a obra de Deus? Portanto, Deus teria que ser causa, como nós já vimos, causa primária de todas as coisas. Então, o universo vem a seguir a Deus. E é isso que os Espíritos nos dizem. A ciência, e nós temos sempre, como também Allan Kardec nos disse, que quando a ciência comprovar o contrário daquilo que está prescrito na doutrina espírita, abandonemos a teoria da doutrina e vamos pela ciência. E o que é certo é que a ciência tem teorias sobre a criação do universo. A ciência não tem uma teoria comprovada. Existem diversas teorias científicas. As mais aceites, aquelas que são mais coerentes, são a teoria do Big Bang e a teoria inflacionária. Estas duas, apesar de serem duas teorias diferentes, elas completam-se. E então é como que a teoria do Big Bang é que era algo que estava unido e explodiu. Houve uma explosão. E então terá sido assim que foi criado o universo. No entanto, e passando a citar, são teorias, não estão comprovadas, estas teorias conseguem explicar o que ocorreu a partir dos instantes dessa dita expansão universal. Mas estas teorias não conseguem explicar as condições iniciais. O que é que levou a esta explosão? Portanto, os cientistas não conseguem ainda criar uma teoria para explicar o que estava antes, o que antecedeu a essa explosão. E, de facto, a origem do universo é um tema muito importante da cosmologia e continua a ser um dos mistérios da ciência. A cosmologia, para quem não sabe, é uma ciência que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo com recurso a métodos científicos. Ora, nós não tendo ainda uma comprovação científica e temos uma resposta dos espíritos, não temos dúvidas que o universo foi criado e foi criado por Deus. E a própria ciência já não acredita mais, já não consegue andar sem a convicção que há uma força superior e algo que não conseguem ainda explicar que conduz todo este universo. Porque tudo está tão bem feito, tudo está tão harmonioso que a ciência já admite que há uma força superior. Mas ainda um comentário de um espírito sobre esta resposta diz-nos o seguinte, o espírito Miramês: homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Mesmo da terra em que estagia, a mente humana não tem condições para sentir a sua extensão. Nós, homens, não conseguimos ainda ter a percepção do que é o universo. Nós vemos as águas, os mares, as matas, as árvores, o ar, a luz, as trevas, o fogo, os minerais, os animais e eles próprios, cada um com o seu dever específico de acordo com a sua missão e os seus limites. A mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, mas pode tornar-se gigante se ela for obediente aos preceitos organizados pela fonte criadora. Isto é, se nós seguirmos as leis divinas,
nós somos ainda muito pequeninos, nós somos espíritos em evolução, mas se nós seguirmos as leis divinas, nós estamos no caminho certo. E por isso devemos de facto pensar que somos, assumir a nossa pequenez, mas lembrando sempre que o Pai nos criou imperfeitos, mas todos para caminharmos para a perfeição. E por isso estamos a aprender. Vamos então à questão 38. E pergunta assim Allan Kardec: como criou Deus o universo? E os espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, os homens gostariam de saber como é que Deus criou o universo. Portanto, há as tais teorias científicas que têm sido formuladas e explicadas por especialistas, mas do ponto de vista espírita, já todos concordamos e já todos conseguimos perceber que o início das coisas remontam a Deus. Não temos, eu acho que não temos, qualquer um de nós não tem dúvida. O início remonta sempre a Deus. E quem somos nós? Quem é o homem? E é muita pretensão do homem querer saber os mecanismos da criação do universo. Como é que nós vamos querer saber uma coisa que nós nem entendemos muito bem? Porque ainda estamos nos primeiros degraus. Estamos nos primeiros degraus do entendimento espiritual. Ainda temos muito para conhecer os mistérios da luz. Se o universo foi formado conforme o entendimento humano pelo amor, o nosso maior dever é procurar estudar esse amor nas linhas da pureza para que comecemos, se não criar, ao menos ajudar na criação do bem na Terra. Portanto, os espíritos dizem-nos: o universo foi criado pela vontade de Deus. Comparando com a Gênese é outro livro da codificação espírita, também muito importante. E como é que nós conseguimos entender? Vamos voltar à mesma resposta da pergunta anterior. Como é que nós, homens, vamos conseguir entender como é que Deus criou o universo? Não é possível. Portanto, a nós basta-nos entender que foi pela vontade, no estágio em que nós estamos, basta-nos entender que foi Deus e por sua vontade que criou o universo, e depois resta-nos cumprir as leis divinas, fazermos o nosso melhor, subindo na escala evolutiva do espírito, para perceber, e ao longo desta nossa subida vamos perceber melhor todos estes mecanismos que envolvem a criação do universo. E vamos à questão 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E respondem assim os espíritos: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender
é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Pronto. Os espíritos respondem-nos. Nós queremos como é que se for o modo, podemos conhecer o modo de formação dos mundos. E os espíritos dizem aqui, tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender. Nós não conseguimos ainda compreender. Lá está, a nossa condição. Mas já há várias teorias. Nós temos homens com muita inteligência. A ciência vai se desenvolvendo e então já temos várias teorias, as tais teorias que nos levam a pensar como é que terá sido a formação do mundo. E podemos, por exemplo, também na Gênese, no livro A Gênese, nós temos um capítulo, que é o capítulo 8º, que tem as teorias sobre a formação da Terra. Tem a teoria da projeção, a teoria da condensação, a teoria da incrustação e a alma da Terra. Ora, aqui temos que a mais aceite pela ciência é a teoria da condensação. E o que é que nos disseram os espíritos na resposta? É que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Esta teoria da condensação é, portanto, a teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência, como a que a observação melhor justifica, a que resolve maior número de dificuldades e que se apoia mais do que todas as outras, no grande princípio da unidade universal. Estas duas teorias, como se vê, esta e a da condensação e da incrustação, conduzem ao mesmo resultado. Um estado primitivo, portanto, algo inicial que ninguém sabe, de incandescência do globo, formação de uma crosta sólida pelo arrefecimento, existência de um fogo central e aparecimento da vida orgânica logo que a temperatura se tornou possível. Por isso, a geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjetural. São conjecturas. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostre com os factos observados. Pronto, quando nós não temos que ir pela teoria que nos mostre mais adequada e mais sensata àquilo que se pretende saber. Pergunta número 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? E os espíritos respondem: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenómenos físicos. Ora, o que é que Allan Kardec pergunta? Que se os cometas são agora um começo de condensação da matéria e são mundos em via de formação. São mundos que se estão a formar. E os espíritos respondem a isto. Isso está certo. É clara, concisa esta resposta. Está certo. Portanto, estes cometas são mundos em formação. O que é que o espírito Miramês nos diz sobre isto?
Os semelhantes atraem semelhantes. É uma lei universal. Quando se dá o primeiro toque pela vontade divina, o resto se faz na vigilância dos espíritos luminares, mas sob a lei dos iguais. E quando a vida de um cometa chega ao término, ele é induzido, se podemos usar esse termo, para os buracos negros, caldeirões cósmicos de reformulação da matéria. O nada se perde, na expressão divina da verdade espiritual. Há muitos que sempre perguntam a respeito da influência dos astros sobre todas as coisas, e nós entendemos que nesta hora devemos falar alguma coisa. Certamente que todos nós não escapamos da influência desses astros. E é neste sentido que Jesus nos falou com propriedade nestes termos: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Espírito, acho isto muito bonito, tomem bem atenção, o Espírito altamente evoluído influencia os astros e não é influenciado por eles. Comanda os astros e não é comandado por eles. Domina os astros e não é dominado por eles. Essa é a verdade. Todavia, o magnetismo astral desprendido dos corpos celestes tem o seu quinhão de domínio em todos os reinos da natureza, até o homem, se ainda não tiver condições de se libertar para a verdade. Então, o que é importante também aqui é a nossa elevação moral, é a nossa conduta, semelhantes atraem semelhantes. Nós temos a capacidade, vejam, nós temos a capacidade de influenciar um astro. Vejam a nossa potencialidade como espíritos. Nós, no bem, podemos fazer tudo. Pergunta número 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E respondem os espíritos: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Ora, a pergunta de Allan Kardec: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E os espíritos respondem: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, eu acho que os espíritos se querem referir a que nada morre, nós não morremos. O nosso corpo físico morre, mas a matéria nada se perde, tudo se transforma, a matéria fica cá. Como é que os mundos se renovam como os seres vivos? Pela elevação moral, pelo amor, pela caridade. Nós podemos sim renovar-nos pelas sucessivas encarnações que passamos nos planetas. Então, eu penso que esta resposta, Deus renova os mundos como renova os seres vivos, é a capacidade que nós temos de nos transformarmos. Assim como nós, seres vivos, nos transformamos, vamos evoluindo, assim também os mundos evoluem e se renovam. E assim terminamos a leitura